Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes, que Deus abençoe a sua vida, Deus traga esse refrigério, que Deus te dê direção, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa acolher, Senhor, a todos os teus santos, Pai amado, os ouvintes, Senhor, aqueles que estão intercedendo pelas vidas, pelas almas, Pai amado, que o Senhor traga sobre a vida deles, Pai amado, esta paz, esta renovação, curando, Senhor, as nossas almas, curando as nossas feridas, Pai amado, as nossas chagas, que toda enfermidade, em nome de Jesus, cesse agora, que o Senhor te cure, que o Senhor te liberte, que o Senhor entre na sua vida trazendo esta providência, esse recurso, este milagre, quebre toda esta opressão do inimigo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Orando sempre, meus irmãos, a oração é tudo, glória a Deus. Sempre temos que aprender com o Mestre, aprender com Jesus. Jesus orava em todo o tempo, glória a Deus. Se Jesus orava em todo o tempo, imagine nós então, meus irmãos. Se em Jesus não havia pecado, foi levado como uma ovelha sem mancha, cordeiro sem mancha ao matadouro, meus irmãos, sem mancha. Se Jesus, o Santo de Deus, amém, que não tinha pecado e precisava orar, então, meus irmãos, vamos sair da nossa soberba, vamos sair exatamente dos nossos pensamentos, vamos sair dos nossos embaraços, porque uma vida sem oração você não chega em lugar nenhum, meus irmãos. Precisa ter oração. A própria palavra diz para a gente fazer conhecido todas as nossas aflições, todas as nossas petições a Deus. Deus sabe de tudo que nós precisamos, mas nós precisamos confessar aquilo que nós precisamos, porque quando você confessa a Deus, aleluia, então você confessa, você está ligando a tua necessidade, aleluia. Deus está te assistindo, Ele sabe da tua necessidade. Então, pela fé, você vai pegar aquela necessidade, você vai clamar ela no mundo espiritual, você vai ligar ela no mundo espiritual pela palavra, que se com a tua boca você confessar e com o teu coração você crê. É necessário isso. Do mesmo jeito que nós temos que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, como a voz audível, amém? A oração, a petição, nós temos que clamar. Clama a mim, clamar, meus irmãos, um clamor é ter um tom de voz realmente um pouco mais alto, um clamor, amém? Chamar essa necessidade, meus irmãos. Porque eu vejo um monte de cristão, Deus sabe. Eu digo, Deus sabe tudo. Ele nos criou, aleluia. Ele nos criou, nos conhece bem, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, glória a Deus, no qual já está escrito o fim de todas as coisas, porque para o Senhor, amém, o que é, já foi, e o que vai ser também já foi, aleluia. Nós precisamos fazer conhecida as nossas petições ao Senhor, é necessário ter uma vida de oração, aleluia. Imagina Jesus, que já tudo estava profetizado no livro, amém? Jesus veio, enviado por Deus, aí ele poderia falar, poxa, Deus já enviou Jesus, ele já está com todos os dons espirituais, não precisa fazer mais nada, é só ele abrir a sua boca e pedir para que o poder de Deus realmente opere, aleluia. Mas não, Jesus precisava da comunhão com o Pai. Porque Jesus ainda, ele estava no corpo físico, ele estava na carne, aleluia. Então, nós estamos nesta carne, meus irmãos, e dentro desta carne há sentimentos, há fraqueza, e nós precisamos vencer as fraquezas da nossa natureza carnal, meus irmãos, a natureza carnal. A gente já tem falado alguma coisa deste algo que chama depressão, amém? É uma angústia, uma tristeza interminável que os homens têm dentro da alma. E eu vou falar uma coisa, as pessoas sem Jesus, meus irmãos, pessoas que andam na sua natureza humana, elas têm uma tristeza na alma. Às vezes as pessoas estão realmente abatidas por tantas situações, meus irmãos. Eu digo, as pessoas se abatem por falta das coisas, as pessoas se abatem tendo as coisas, porque você pega pessoas realmente que têm muitas
coisas, muitos bens, e estão tentando ali tirar a sua vida, destruir a sua vida, entrega a sua vida às drogas, entrega a sua vida à prostituição. Por que será que está acontecendo aí? É porque realmente, além de nós estarmos enfermos dentro das nossas almas, nós temos a operação do inimigo, meus irmãos. Não podemos subestimar que o inimigo opera em todo momento na vida daqueles que andam na sua natureza humana, natureza carnal. Porque quem nos guarda, meus irmãos, é o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo nos reveste de todas as forças das trevas. É o Espírito Santo. Ou nós andamos em espírito, ou nós andamos exatamente na nossa natureza humana. E quando nós andamos na nossa natureza humana, meu irmão, o inimigo opera. O inimigo opera. Ele vem realmente operar. Ele trabalha, ele traz os seus dardos inflamados dentro do coração. Agora, quando o homem de Deus está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, ele sabe discernir os dardos inflamados do maligno quando vem. As setas vêm para derrubar, as setas vêm para desanimar, as setas vêm para tirar da direção de Deus. Porque o negócio do diabo, meus irmãos, é bombardear o crente, é bombardear o ser humano exatamente para que ele não se revista da armadura de Deus. Porque ele sabe que um cristão revestido da armadura de Deus, ele não pode vencer. Ele não vence exatamente aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Mas ele vai lutar exatamente para aqueles que ainda estão numa natureza humana, não se revestir da natureza espiritual, e fica bombardeando com toda tristeza, todo desânimo. E é isso, meus irmãos. O problema é que os homens estão amando mais os prazeres, como diz, amaram mais as trevas do que a luz. A palavra do Senhor, ela nos diz: o que ama os prazeres padecerá necessidade, e o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Nós estamos no livro de Provérbios 21. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, e do honrado é o perverso. Nós vemos, meus irmãos, que aquele que ama exatamente os prazeres vai padecer necessidade. E o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O amor aos prazeres, meus irmãos. O desejo dos prazeres. O que ama os prazeres. A palavra de Deus está dizendo o que ama os prazeres. Quer dizer, aonde está o seu prazer? Aonde está o seu prazer? Quer dizer, eu conheço algumas pessoas que elas vivem, a gente não está aqui para condenar ninguém, mas temos que pegar exemplo de situações que nós vemos, assistimos com os nossos olhos, meus irmãos, muitas vidas, nós que temos vivido já há muito tempo, e olhamos que muitas pessoas têm o seu prazer em estar no churrasco, na cervejada, é praia, é casa de campo. Quer dizer, são pessoas que têm o seu prazer exatamente nas coisas, exatamente no vinho, têm o seu prazer nas coisas boas. A palavra diz que as pessoas vão passar necessidades. Passam necessidades. O Senhor tem nos dado uma direção para a gente não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Amém? Glória a Deus. Eu digo, Deus é Deus tremendo, que Ele abençoa o justo. Deus abençoa o justo. Aleluia. Quando nós gastamos exatamente o nosso dinheiro para nos enriquecermos espiritualmente, buscarmos os nossos galardão lá em cima. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Deus nos acrescenta o reino de Deus. Amém? Busca o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai acrescentar em nossas vidas a eternidade. Amém? Aquilo que nos subiu no coração dos homens e nem os seus olhos viram. Amém? É isso que Deus tem preparado. Deus tem preparado algo muito mais excelente do que nós já temos vivido, meus irmãos. Mas eu digo, Deus é um Deus justo, aleluia, que tem se compadecido do seu povo. Mesmo nós estamos neste mundo terreno, meus irmãos, Deus tem abençoado
aqueles que andam justamente, aqueles que não têm o seu prazer no vinho, não têm os seus prazeres nas coisas, porque aquele que ama o vinho e os prazeres nunca enriquecerá. Mas eu digo, quantas pessoas, meus irmãos, gastam o seu dinheiro em banquetes, gastam o seu dinheiro todos os meses com farras, com diversões, com prazeres, e muitas vezes não guardam o dinheiro ali para comprar um pedacinho de terra, não guardam o seu dinheiro para comprar. Então nós vemos que eles vão padecer necessidade. Aleluia. Nós temos realmente que fazer tudo, meus irmãos, e dar graça em tudo. Muitas vezes nós trabalhamos uma vida toda e gastamos tudo porque gastamos atrás dos prazeres, meus irmãos. Prazeres. E é normal, a pessoa está lá com o celular já meio velhinho, que dá para segurar um pouco mais, ele vai lá, ele não tem condições, mas ele vai lá e compra um de 5 mil reais e parcela, porque ele quer ter o prazer de ter algo, meus irmãos. E as suas condições não dá. Nós temos que ter sabedoria. Deus é um Deus que dá sabedoria ao povo, meus irmãos. Se nós pegarmos um povo mais antigo, era um povo realmente que não vivia debaixo de um conforto que nós temos hoje, um conforto que tudo nos leva a esse consumo desordenado, um consumo totalmente desordenado. Meus irmãos, a pessoa quer ter uma tela lá de 100 polegadas na casa dela, ela vai lá, ela quer isso, ela quer aquilo, muitas vezes não tem condições, mas todo final de semana é churrasco, é cervejada. Isso é coisa do mundo, meus irmãos, isso não é coisa do reino de Deus. O cristão tem que ter sabedoria espiritual, discernimento, e um povo exatamente que está sempre com a sua alma abatida. As pessoas quando estão com a sua alma abatida, eu digo, quando as pessoas estão com uma negridão, quando você realmente vive no mundo espiritual, então quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te dá discernimento, ele aviva a tua alma, você tem luz, então você enxerga através da luz, amém? Você tem discernimento, você tem objetivo, você tem direção, porque o Espírito Santo te dá direção, ele anima a sua alma, ele aviva a sua alma, aleluia. Ele põe o prazer na sua vida. O Espírito Santo te dá prazer, o Espírito Santo te dá direção, meus irmãos. Aleluia. Você pode estar comendo pão duro, mas se você está alegre, você está firme, glória a Deus. Você não precisa ter um banquete para estar feliz. Você não precisa ter nada, porque o Espírito Santo ele te alegra, ele te dá o firmamento. Porque o Espírito Santo te firma, que não são os prazeres deste mundo, mas realmente está cheio da unção do poder de Deus, aleluia, e vê a glória de Deus na sua vida para te dar prazer. Mas quem não tem esta unção do Espírito, meu irmão, ele vive numa escuridão, os seus pensamentos ficam embaçados, a sua mente fica debaixo de uma opressão e elas ficam totalmente sem direção, perdidas. Então tudo aquilo que, vou fazer isso, vou fazer aquilo, deixa, depois eu me viro, amanhã eu dou um jeito, eu vou gastar, amanhã eu pago, e vai tocando a vida de um jeito, vai tocando a vida de outro jeito, meus irmãos. Eu digo, para de andar desse jeito, meus irmãos. O diabo te quer exatamente todo obscurecido, sem direção, fazendo você tocar a vida de qualquer jeito. Não toque a vida de qualquer jeito, meus irmãos. O Senhor quer que a gente, tudo que vai fazer, faça exatamente meditando, tendo direção. Meus irmãos, não podemos precipitar o passo, porque quem precipita o passo erra o caminho, meus irmãos. E a maior coisa que Satanás leva o homem é levar ele para o prazer, levar ele para a fuga. Levar para a fuga, meus irmãos. Levar para a fuga é assim, se banqueteia hoje, vamos comer, beber e comemorar porque a morte é certa. É isso que o diabo está fazendo. Se diverte, aproveita os teus dias, gasta os teus dias tudo com os prazeres deste mundo. Vamos para a churrascada, vamos fazer tudo. Faz, meus irmãos. A Bíblia diz que o homem que é falto de entendimento, meus irmãos, perecerá. O homem falto de entendimento. A Bíblia diz que não é bom ficar sem conhecimento. Aleluia. Porque eu digo, o conhecimento da vida, o conhecimento da direção. Nós estamos debaixo de um povo hoje, meus irmãos, muito eloquente.
Um povo, exatamente, uma juventude totalmente eloquente, meus irmãos, atirada, se atiram exatamente. Não é isso que Deus quer. O Senhor quer que tudo que nós façamos discernindo o tempo, discernindo todas as coisas, aleluia. E não podemos viver um evangelho de qualquer jeito, meus irmãos. Precisamos viver um evangelho debaixo da mão poderosa de Deus. O livro de Hebreus 10, ele diz para nós chegarmos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Precisamos ter o quê? Um coração de inteira certeza. Quando nós andamos com um coração de inteira certeza, tenho certeza, amém? Certeza de fé, aleluia, tendo o coração purificado da má consciência. Nós temos que tirar tudo aquilo, meus irmãos, que nos traz essa má consciência dentro dos nossos corações. Temos que tirar tristeza, temos que tirar angústia, temos que tirar essa neblina que Satanás tenta colocar nos nossos caminhos todos os dias, e nós precisamos estar orando. Precisamos estar orando para quebrar essas densas trevas no qual Satanás vem tentar embaçar a nossa vida. O inimigo vem colocar pedra de tropeço, o inimigo vem exatamente impedir o nosso avanço. O inimigo não quer que você avança, então ele coloca no teu caminho impedimentos, o inimigo impede, o inimigo segura. Meus irmãos, quantas vezes nós já vemos pessoas aí com situações amarradas por tantos anos na sua vida, seja ela para aposentadoria, seja ela com uma causa no qual ela tem direito a alguma coisa, aquilo está parado. Mas quando aquela pessoa realmente ela vem para Deus, aquela pessoa realmente busca o Senhor, aleluia, quando aquela pessoa realmente se entrega de todo o coração, glória a Deus, nós vemos o mover de Deus sobre essas vidas, aleluia, Deus abrindo os caminhos e tudo aquilo que estava parado, impedido, Deus move, glória a Deus. Deus quer mover sobre a tua vida, minha irmã e meu irmão, glória a Deus, mas o Senhor diz, acorda, desperta, sai deste embaraço, sai dessa negridão no qual o inimigo tem te segurado. Aleluia, Deus quer mover dentro do seu lar, dentro da sua casa, aleluia, mas para isso nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos fazer exatamente conhecidas nossas petições. Deus conhece tudo, mas nós precisamos pegar cada causa e levar ao Senhor, precisamos fazer conhecida as nossas aflições ao Senhor, precisamos lançar sobre Ele toda a nossa angústia, toda a nossa aflição, precisamos lançar sobre Ele, glória a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos levar para o Senhor, falar, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a me libertar, me ajuda, Senhor, porque os meus inimigos têm se armado, meu Deus, tem pedido, Senhor, só o Senhor para derrubar todas essas afrontas, derrubar todo este impedimento que o inimigo tem colocado nos meus caminhos. Nós precisamos estar orando, nós precisamos estar convictos que Deus quer trabalhar na nossa vida, aleluia. Nós precisamos discernir, meus irmãos, precisamos discernir tudo, precisamos discernir o tempo, amém? Os tempos que nós estamos vivendo, meus irmãos, há um esfriamento no mundo espiritual, por mais que nós tenhamos hoje uma parafernália para anunciar a palavra de Deus, nunca se anunciou tanto a palavra de Deus. Nós vamos dentro aí da internet, nós achamos aí homens de Deus pregando a palavra, nós vamos para todos os lugares, aleluia, nunca se anunciou tanto o evangelho. Mas eu digo, cadê os fiéis da terra? Cadê os homens de oração? Cadê os homens e as mulheres que vivem realmente na palavra de Deus, meus irmãos? Muita gente chamada, poucos escolhidos. Poucas pessoas que vivem um evangelho de oração, de santidade. Realmente pessoas que purificam o seu coração, chega com inteireza de coração ao Senhor, um coração verdadeiro, firmados na fé. Nós precisamos, Deus opera, meus irmãos, Deus não para de operar, Deus está operando a cada segundo, aleluia,
Deus é poderoso para curar a tua enfermidade nesse instante. Deus é poderoso para te livrar. Deus é poderoso para abrir um caminho na tua vida nesse instante. Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Jesus disse, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e dissermos este monte, levanta-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, Deus nos ensina que a sua fé é instantânea. Você não precisa de campanha, meu irmão. Você não precisa de campanha. A campanha de um dia, de 2 dias, de 40 dias, e você vai para o ritual da campanha. E cadê a tua fé? Você não conquista as coisas por um ritual, meu irmão, dando volta em volta da igreja, ou indo. Se eu for 10 dias seguidos no mesmo horário lá na igreja, vai acontecer. Meus irmãos, Deus opera de diversas formas. Deus opera de diversas formas. Jesus veio para nos ensinar exatamente que Deus opera instantaneamente. Aleluia! Jesus veio nos ensinar, tudo é possível aquele que crê. Quando Jesus diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, glória a Deus, e não duvidar no seu coração, para dizer a um monte, levanta-te, lança-te ao mar, e não duvidar, isso vai acontecer, isso é instantâneo, meu irmão e minha irmã. Agora, por que as coisas não estão acontecendo nas nossas vidas, meus irmãos? Por quê? Porque não temos fé, não temos fé. E quando pedimos, pedimos mal, pedimos para as nossas próprias concupiscências. Tem momentos, meus irmãos, que nós temos que pedir para crescer espiritualmente. E tem gente pedindo para crescer materialmente. Chega um momento que Deus quer que você cresça espiritualmente. Você precisa primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa maturidade que Deus quer no cristão. Cresça espiritualmente e na justiça. Amém? Então busca o reino de Deus para você crescer espiritualmente, crescer na justiça de Deus. Aleluia? É aí que está o problema. Pedis e não recebeis porque pedi mal, porque pedi para vossas próprias concupiscências. Nós vemos um povo totalmente ainda enfermo na alma. A gente tem que falar, as pessoas, meus irmãos, estão abatidas, entristecidas, desanimadas. Elas estão enfermas na alma ainda, cheias de depressão. Isso é enfermidade da alma. Isso é uma enfermidade da alma. A enfermidade da alma só vai ser vencida, meus irmãos, pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele toma lugar da alma, meus irmãos, realmente ele põe a alma de lado e fala assim, por que está batida a minha alma? Espera em Deus. Por que está batida a minha alma? O Espírito Santo, meus irmãos, você pode estar no poço, ele te dá vida. Amém? Não importa onde você está, o Espírito Santo te dá vida. O Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você não entendeu ainda que Deus tem que trabalhar dentro do seu coração e te deixar firmado. Glória a Deus, firmado. Deus veio para curar a nossa vida, curar a nossa alma. Mas muitos parece que estão querendo continuar enfermos, meus irmãos. Nós não podemos continuar enfermos. Nós precisamos ser curados da nossa vida, curados na nossa alma. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o coração bem disposto, ele é um remédio eficiente. Amém? Mas o espírito oprimido resseca até os ossos. Se nós vivermos, meus irmãos, pela tristeza da nossa alma, nós vamos nos abater. A alma entristecida, meu irmão, ela carrega exatamente essa deficiência. A alma, meus irmãos, ela está enferma e ela precisa ser curada. Nós vemos que as pessoas estão cheias de ansiedade, as pessoas inquietas, as pessoas ociosas, meus irmãos, elas estão fora da parte espiritual, porque elas estão andando exatamente nos seus sentimentos. A ansiedade é uma falta de capacidade. A ansiedade é uma falta exatamente de fé. A ansiedade é uma incerteza. Por que a pessoa está ansiosa? Porque ela está esperando algo acontecer. Ela não sabe se vai acontecer, se aquilo vai dar certo. Então aquilo, meus irmãos, deixa uma inquietação na alma. Nós precisamos tirar toda a inquietação da alma. Jesus diz, não andeis ansioso com coisa alguma, nem o que haver de comer ou de vestir. Precisamos tirar toda a nossa ansiedade, toda a inquietação, meus irmãos. Aleluia. Precisamos tirar. Nós precisamos aprender do Senhor a se encher de Deus. Aleluia.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai nos renovando. O problema é que as pessoas estão buscando uma cura para a sua alma artificial. Lá no livro de Jeremias 6, profeta usado por Deus, ele adverte já naquele tempo, no qual o povo estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor, um povo que estava enfermo nos seus caminhos, desviados da presença de Deus, mas eles estavam recebendo exatamente uma cura dos próprios sacerdotes, no qual pregavam para suas vidas que haveria prosperidade, que haveria melhoras. Hoje também, nos dias de hoje, meus irmãos, nós vemos um povo todo enfermo na alma, mas estão recebendo bênção, recebendo mensagem de bênção, mensagem de cura. Não sou contra profetizar bênção, meus irmãos, mas nós profetizarmos a mentira e usarmos de engano, quando o povo está enfermo na alma, que precisa ser curado, eu não posso profetizar que ele vai ser rico, milionário, ser próspero, que a sua vida vai mudar, se eu não levar ele exatamente a curar a ferida da sua alma. A palavra diz lá, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um procede perfidiamente. Também se ocupa em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura se envergonharam por terem cometido abominação? Não, de maneira alguma. Nem tampouco sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. Quando eu os visitar, serão derribados, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por eles, e acharei descanso para as vossas almas. E eles disseram: não andaremos nele. Meus irmãos, imagina que Jeremias, um homem usado por Deus para anunciar o pecado do povo, meus irmãos. Anunciar exatamente que o povo estava sendo curado artificialmente pelos sacerdotes, pelo profeta, dizendo que ia haver paz, paz, quando não havia paz. E eu digo, meu irmão e minha irmã, que é uma verdade, você só vai ter uma edificação na sua vida espiritual, paz na tua alma, se verdadeiramente você buscar os caminhos antigos. O profeta está dizendo: ponde-vos o caminho antigo, meus irmãos. Qual é o bom caminho? E andai por ele e achais descanso. Mas o povo disse: não andaremos por ele. Meus irmãos, a palavra de Deus é anunciada. A porta estreita é anunciada. Mas eu digo, poucos são que entram por ela. Porque a maioria não quer. O povo não quer, a carne não quer, a natureza humana não quer obedecer a Deus. A natureza humana quer desfrutar exatamente do mundo. Mas Deus, usando o profeta, disse: até a cegonha no céu conhece o seu tempo determinado, e a rola e a andorinha, amém? Observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece a ordenança do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, mas eis que falsa pena dos escribas converteu em mentira. Os sábios são envergonhados e espantados. Meus irmãos, Deus está usando o profeta para dizer que até a cegonha, a andorinha, a rola, conhecem exatamente os tempos determinados, meus irmãos. Aleluia. Nós vemos que essas aves, meus irmãos, elas podem migrar de um lado para o outro, mas elas voltam ao seu ninho. Aleluia, porque elas conhecem o tempo determinado. Elas conhecem o tempo exatamente do inverno, o tempo do verão, elas sabem quando elas têm que sair, elas têm que voltar. Glória a Deus, porque observam o tempo da sua ribação. Mas o Senhor diz: mas o meu povo não conhece a ordenança do Senhor. Como podeis dizer, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. Nós temos uma geração que se acha sábio. Nós temos a lei de Deus conosco. Amém? Nós estamos na graça. Nós estamos na graça. E a graça nos basta. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então nós vemos que esse povo não quer voltar no caminho antigo. Não quer voltar no caminho da santidade. Não quer voltar no caminho da oração.
não quer voltar no caminho da justiça, meus irmãos. O caminho da justiça. Aleluia. Nós pegamos cada palavra, meus irmãos, e nós precisamos entender o que Deus fala conosco muitas vezes. Muitos estão lançando a lei de Deus para trás. E eu digo, a lei do Senhor permanece para sempre. Aleluia. As palavras do Senhor permanecem para sempre. Tá certo que alguns atos da lei cerimonial nós não cumprimos. Amém? Tá certo que hoje as pessoas, quando são pegas num ato de adultério, não são mais pedrejadas. Então, os sacrifícios cessaram. Estamos debaixo de uma nova aliança. Mas a lei da justiça, meus irmãos, ela continua. A lei do amor, ela continua. A lei da misericórdia, ela continua, meus irmãos. A lei da fidelidade, ela continua. Uma vez casado, casado para sempre, meus irmãos. Eu pego a passagem no qual João Batista, ele diz ao rei Herodes que não era lícito ele ter a mulher do seu irmão por esposa. Estava em adultério. Aí, quando nós voltamos, João Batista estava pregando para quem? Para os judeus? Quem era exatamente Herodes? João Batista não estava cobrando de Herodes, porque Herodes não era um judeu. Segundo a história, Herodes era um edomita. Era da geração de Esaú, meus irmãos. Deve ter vindo da geração de Ismael. Então nós vemos, meus irmãos, que João Batista estava cobrando de Herodes que não era lícito ele ter a mulher do seu irmão. Hoje, meus irmãos, a fidelidade ela continua. O casamento continua sendo um só. Aleluia. Aquele que deixar sua mulher e casar com outro, meu irmão, estando ela viva, ele está em adultério. Eu quero que você preste muita atenção nisso, meus irmãos. Tem um monte de irmão aí que já me critica. Ai, pastor, eu não posso ser feliz? Agora eu não posso ser mais feliz? Eu era casada, não deu certo, eu vou querer a minha felicidade. Quer dizer, a tua felicidade está acima do mandamento de Deus, então? O teu prazer está acima do mandamento de Deus? Nós temos que ficar na lei de Deus, meus irmãos. Se nós temos que errar, erre cumprindo a lei do Senhor. Mas não erre fora da lei. Erre cumprindo, porque se você, meus irmãos, fizer todas as coisas dentro das escrituras, você não vai errar. Aleluia. Então nós temos que observar os mandamentos de Deus. Nós vemos que as pessoas querem ser curadas artificialmente. Eu já falei, já trouxe até essas mensagens aqui de eu pegar até pastores pregando. Irmão, faz 3 anos que você separou, então não tem problema, pode casar. Meus irmãos, isso que tipo de homens que são? Como diz aqui Jeremias, os sacerdotes realmente e os profetas procedem perfidiamente e se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo. Meus irmãos, não é um novo casamento que vai curar a sua ferida. Não é um novo negócio que vai curar a ferida do seu coração. O que vai curar a ferida do seu coração realmente é a palavra de Deus. O que vai curar a ferida do seu coração é você ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, meus irmãos. Temos aflições no mundo, meus irmãos. A aflição bate em você. Aleluia. Eu, Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Amém? Quando a aflição bate, o susto bate, o Senhor diz, ânimo. O Senhor diz, olhe para mim, se firme em mim, glória a Deus, alegra o teu coração. Creia em mim, glória a Deus. Muitas vezes o Senhor diz, olha filho, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O Senhor está dizendo, vem a situação, mas o Senhor diz, também dou livramento. Eu dou livramento, anda com o Senhor, não importa. Vem exatamente a tempestade, mas o Senhor diz, eu trago a bonança, trago o renovo. O vento levou, mas o Senhor diz, faço eu tudo novo. Glória a Deus, coisa nova. Quando parece que tudo terminou, glória a Deus, Deus traz algo novo na sua vida. Glória a Deus. Muitas vezes Deus está tirando o velho para trazer o novo. Deus é o Deus que renova. E o Senhor diz para ti, renova, glória a Deus, a tua vida na presença do Senhor. Alegra a tua alma, glória a Deus, se renova. Cria em mim, Senhor, um coração novo. Cria em mim, Senhor, este ânimo, esta vontade. Meu Deus, que meus olhos não estejam, meu Deus, olhando, dando por vista,
Mas, Senhor, que meus olhos, Pai amado, andem por fé, que o meu coração está firmado em Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, que o Senhor possa mover, edificar o coração desses irmãos, Pai amado, que estão desfalecidos, a buscar o verdadeiro remédio, que é a Tua palavra. Meu Pai, que o Senhor firme eles, Pai amado, para estar buscando em Ti, porque Tu és o nosso socorro, meu Pai, que opera em todo momento, em todos os instantes. Tu és o Deus que quando nós oramos, Pai amado, e não há chuva, o Senhor derrama chuva. Tu és o Deus, Pai, que quando não há caminho, Senhor, o Senhor abre o caminho. Senhor, quando não há água, Senhor, o Senhor tira a água da rocha, alabassuri andrecúbia. Senhor, e quando há uma mão ressequida, basta uma palavra, meu Pai, e o órgão, Pai amado, é vivificado. Senhor, ainda quando não há visão, Senhor, basta uma palavra, Senhor, os olhos são curados, a alma curada. Senhor, basta uma palavra para curar nossa alma, para curar nossa chaga, para curar as nossas feridas, Senhor, em Teu nome, Jesus amado. Que haja cura neste momento, que haja libertação, que haja edificação nessas almas, Pai amado, que haja o socorro bem presente neste momento, que o Senhor transforme essas águas amargas, Pai amado, em águas potáveis, Senhor, que o Senhor transforme as terras, Pai amado, em terras produtivas, que o Senhor transforme esses corações em corações produtivos, tira toda a amargura de dentro da alma, toda a tristeza, Pai amado, e faz fluir um manancial de águas vivas dentro desses corações, quebrando toda a afronta do adversário, toda a opressão. Deus abençoe e dá direção a essas pessoas, Pai amado, Senhor, para não buscar alegria na sua carne, mas ter a sua alegria e prazer na Tua lei, nos Teus mandamentos, Senhor, que cura e liberta, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cadê esse povo do Glória a Deus? Amém? Todos os irmãos estão sempre ligados com a gente aí. Vamos deixar um glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Todos os irmãos estão ligados com a gente em todo o tempo. Glória a Deus. Fica na paz e a todos estão ligados. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.